Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar direto na vida e na mente de uma das figuras mais fascinantes do século XX. Pensem na incrível contradição de um cara que simplesmente traduziu com maestria a filosofia oriental, como o Zen e o Taoísmo, para o mundo ocidental. Ele cativou multidões com uma clareza impressionante sobre como viver a vida de forma fluida e sem esforço. Mas, curiosamente, esse mesmo homem ficou famoso exatamente por lutar, e muito, para encarnar essa mesma filosofia na sua própria vida privada. Então, vamos juntos desvendar o paradoxo de Alan Watts, ou, como ele mesmo adorava se chamar, a fraude sincera. Tudo o que eu digo a vocês é verdade, e eu sou a prova viva de que conhecer a verdade não é o mesmo que vivê-la. Essa admissão incrivelmente honesta do próprio Watts estabelece o mistério central que a gente vai desvendar aqui. Como é possível que um professor tão renomado e brilhante pudesse, lá no fundo, se sentir como uma fraude? O que significa, na prática, entender o universo perfeitamente na teoria, mas tropeçar de forma tão visível no dia a dia? Seção 1. A fraude genuína. A maestria pública versus a realidade privada. E na trajetória dele existe uma desconexão que é simplesmente gritante. De um lado, a maestria pública do Watts é inegável. Estamos falando de 17 livros publicados, palestras lendárias sobre o Zen e uma articulação belíssima do Wu Wei, que basicamente é aquele conceito do movimento sem esforço da vida. Mas, do outro lado, a realidade privada dele revelava algo bem diferente. 3 casamentos fracassados, um consumo pesado e constante de uísque e um padrão emocional de distanciamento das pessoas mais próximas. É um choque, né? Ver aquela vida sem esforço que ele tanto pregava bater de frente com a realidade tão difícil e turbulenta que ele de fato vivia nas suas casas-barco na Califórnia. Vamos para a seção 2, a ilusão do eu separado, desconstruindo o ego. Bom, o conceito que o Watts chamava de ego encapsulado na pele define bem aquela ilusão cultural que nós, aqui no Ocidente, temos de que o indivíduo é uma entidade totalmente isolada. Uma entidade que começa e termina na própria pele e cuja tarefa principal na vida é basicamente proteger essa fronteira contra o mundo exterior. E o grande argumento dele é que essa historinha, que é super enraizada na nossa sociedade, cria uma lacuna artificial gigantesca. E é exatamente isso que impede as pessoas de habitarem de verdade o momento presente, causando um sofrimento tremendo. E essa visão cria um contraste muito forte com a de outros grandes pensadores da época. O renomado psicólogo Carl Jung, por exemplo, via o Tao, ou a iluminação, como um destino final. Sabe, algo a ser alcançado depois de anos e anos de uma escavação e integração psicológica super rigorosa. Já a perspectiva do Watts era totalmente outra. Ele enxergava o Tao como o chão em que a gente já está pisando. Esse contraste é genial porque revela que ele não via a iluminação como um objetivo distante que precisava ser conquistado na base de um esforço monumental. Para ele era simplesmente um reconhecimento do fluxo natural das coisas, algo tão orgânico quanto a correnteza de um rio. E tudo isso levanta uma questão muito profunda, que na verdade serve como uma ponte crucial para a gente entender como o intelecto tão brilhante acabou, com o tempo, se reconciliando com as suas falhas mais humanas e dolorosas. A questão é, se conhecer a verdade não é a mesma coisa que vivê-la, qual é exatamente a relação entre as duas coisas? Como é que esses dois mundos colidem e, ao mesmo tempo, convivem? Seção 3. A ascensão da fraude sincera e a ressignificação da lacuna. Desse dilema todo, surge um conceito muito fascinante. Durante o que ele chamava de conversas honestas, naquelas madrugadas com pequenos grupos de alunos, o Watts abraçou de vez o rótulo de fraude sincera. Mas o que é isso? Bom, descreve alguém que acredita genuinamente na verdade que ensina, tem plena consciência de que falha na hora de aplicar isso com perfeição na própria vida, mas continua articulando essa verdade de qualquer maneira, simplesmente porque o mundo precisa ouvi-la. Adotar essa postura permitiu a ele segurar as próprias contradições sem precisar ficar projetando uma persona falsa, sabe? Aquela coisa de guru infalível que já resolveu todos os problemas do universo. E olha só como a evolução cronológica desse pensador é notável. Em 1951, ele escreve A Sabedoria da Insegurança, bem no meio dos destroços do seu primeiro casamento. Aí damos um salto para 1969, quando começam aquelas famosas conversas francas na sua casa-barco em Sausalito. E então, em 1972, pouco antes de falecer aos 58 anos e deixar sua última obra inacabada, as gravações finais dele revelam algo simplesmente monumental. A percepção de que a lacuna entre o saber e o viver é, na verdade, a própria prática. É até poético perceber que os escritos mais brilhantes dele sobre a vida fluida surgiram exatamente dos períodos de maior atrito da sua jornada. O que nos leva à seção 4, reconhecendo a virtude natural, o conceito de T.
A antiga definição chinesa de T captura com perfeição uma ideia super transformadora no pensamento dele. A gente não está falando de uma virtude moral que foi construída, treinada ou imposta. É muito mais sobre o poder inerente e a excelência natural que surgem quando algo é totalmente o que nasceu para ser, da mesma forma que a água fluindo por um riacho. O grande ensinamento aqui é que essa virtude não pode ser fabricada nem adquirida de forma artificial. Ela só pode ser reconhecida e permitida assim que a gente remove os bloqueios colocados no caminho. E o maior obstáculo humano para isso se tornou muito claro para ele no fim da vida. Watts finalmente percebeu que as suas décadas de tentativa incansável de adquirir virtude, de tentar forçar a si mesmo a se tornar um mestre espiritual perfeito, eram exatamente o que estava bloqueando essa virtude de fluir. Faz todo sentido, né? A tentativa constante do ego de conseguir ou forçar algo pressupõe que a virtude é uma coisa externa, a ser conquistada, quando na verdade é algo que precisa ser reconhecido naquilo que já está funcionando de forma inata dentro da gente. Seção 5. 3 aplicações práticas para diminuir essa distância. De toda essa vasta experiência surgem alguns passos bem práticos para a gente lidar com as nossas próprias lacunas comportamentais. Primeiro de tudo, é absolutamente essencial parar de tratar essa distância entre o que a gente sabe e o que a gente faz como uma prova de fracasso pessoal. O segundo passo é continuar falando a verdade, mesmo aquela verdade que a gente ainda não conseguiu viver por completo. E por fim, o terceiro passo é encontrar a virtude e té naquilo que já está operando sozinho e naturalmente. Colocar isso em prática reformula totalmente a condição humana, porque tira o foco daquela tentativa de forçar um resultado irrealista e passa para a ideia de habitar, em paz, o espaço que existe entre o conhecimento e a ação. Aplicar esses pontos no dia a dia traz uma mudança de perspectiva gigantesca. Significa que a gente passa a notar as nossas próprias contradições com uma curiosidade fascinada, em vez de cair naquela autocrítica destrutiva, sabe? É entender que essa lacuna existencial é como um koan, aquele enigma zen que foi feito para ser habitado. É ter a coragem de expressar verdades mesmo com a nossa execução imperfeita. Como diz aquele velho ditado, é apontar para a lua sem ficar se preocupando se o dedo está torto. E claro, é um convite para observar o fluxo natural no próprio corpo por apenas 1 minuto hoje. Pode ser prestando atenção na respiração ou sentindo o bater do coração. Afinal de contas, a água de um rio continua sendo inteiramente água, mesmo quando está batendo de forma violenta contra as pedras. É só permitir que o trabalho trabalhe. Então, eu deixo uma pergunta para vocês. Existe alguma verdade que a gente continua dizendo para nós mesmos e para os outros, mas que ainda não foi plenamente vivida? Deixar essa pergunta ecoando é um convite muito poderoso para uma reflexão mais profunda. Onde será que mora o verdadeiro trabalho interno que ainda precisa ser feito? Quando a gente aceita as nossas contradições, em vez de tentar escondê-las, a gente descobre que a própria lacuna pode se tornar a professora mais sábia de todas. Sem dúvida, um lembrete fenomenal de que a existência é, acima de tudo, um processo perfeitamente humano. Até a nossa próxima análise!